que seja uma questão simples, que se esgote neste único caso. O Brasil é uma federação, um dos pilares. O Estado Constitucional brasileiro se assenta sobre 3 pilares: democracia, república e federação. E, portanto, a federação é um desses pilares. Federação significa que os entes estatais, a União, os estados e os municípios, eles são autônomos e têm competências próprias definidas na Constituição. A autonomia significa o poder exclusivo de atuação dentro de uma esfera de competência própria. Os estados e os municípios, eles têm autonomia político-administrativa, eles têm autonomia legislativa e eles têm autonomia financeira e tributária. Essa é a definição de federação na Constituição e consensual na doutrina, e a Constituição brasileira, no artigo 60, parágrafo 4º, prevê expressamente que uma das cláusulas pétreas do Estado Constitucional brasileiro é a federação. Não será, diz o parágrafo 4º do artigo 60, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. De modo que eu considero em doutrina pura, antes de entrar no caso concreto, que suprimir uma competência financeira do Estado viola o princípio federativo e, consequentemente, viola uma cláusula pétrea. E, portanto, presidente, na minha visão, salvo situações particularíssimas, como foi o caso decidido pelo Supremo da remuneração dos professores, como regra geral, eu penso que não é legítima a criação de um piso nacional pela União para que estados e municípios paguem esse piso. E acho que mesmo a emenda constitucional enfrenta o obstáculo da violação de uma cláusula pétrea. Aqui, neste caso, há um problema de violação da iniciativa do chefe do Executivo, que é quem sabe as circunstâncias do orçamento, e uma violação de uma competência federativa que está prevista na Constituição, e acho que suprimi-la viola a cláusula pétrea. Porém, presidente, como é o caso aqui, se a União assume o ônus de integralmente pagar o piso que ela, a União, estabeleceu e que não pode impor, na minha visão, aos estados e municípios, se ela assume esse ônus, se o dinheiro vai sair do cofre da União, aí eu não acho que haja violação nem à cláusula pétrea, nem à iniciativa do chefe do Executivo. Portanto, a minha visão é que a União não pode criar ônus para outro ente da federação, porque isso dá a ela o poder de quebrar os municípios e de quebrar os estados, o que, evidentemente, a Constituição não admite. Portanto, presidente, na minha visão, pisos nacionais em um país com as diferenças e as desigualdades regionais do Brasil, como regra geral, não parece ser, com todas as vênias de quem pensa diferente, uma boa ideia. Determinar que Matões, no Maranhão, segundo o Google, a menor renda per capita do país, ou Novo Santo Antônio, em Tocantins, segundo o ChatGPT, inaugurando o ChatGPT aqui no plenário do Supremo, que seria o menor PIB per capita do Brasil, seja como for, equiparar a remuneração, o vencimento de qualquer categoria em Matões ou em Novo Santo Antônio, a de Paulínia, em São Paulo, segundo o ChatGPT, maior PIB per capita do país, simplesmente é igualar realidades que são completamente heterogêneas, é simplesmente desrespeitar, na minha visão, o princípio federativo.
ainda na linha dos pisos nacionais, o jornalista André Borges, do Estado de São Paulo, publicou matéria informando que há 156 projetos no Congresso propondo a instituição de pisos nacionais, de costureira a vaqueiro. Evidentemente, se essa se transforma em uma regra no país, engessa-se completamente a economia e acho que isso perpetuará o nosso atraso. Portanto, presidente, acho que há uma complexidade federativa dramática na criação de pisos nacionais, fora da exceção dos professores, e acho que, no caso dos agentes de saúde, ao prever a emenda constitucional que a União arcará integralmente, este é o advérbio, deixe ter certeza, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate, ficou o parágrafo 7º do artigo 198. Combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais que merecem mesmo ser valorizado. Portanto, o que está dito na emenda constitucional é que quem banca o piso nacional é a União. E aí eu não vejo inconstitucionalidade alguma. E se os municípios quiserem complementar esse piso dando uma vantagem a mais, também acho que são permitidos.